Muito bem, vamos avançar aqui. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, muito simples, muito objetiva, mas poderosa, porque é a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, ou então leia sua Bíblia aí. Filemon, capítulo 1. Não é só tem um capítulo, Filemon, um livro bem pequeno. O versículo 10. Olha só o que diz Filemon 1:10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, que ela seja a espada de dois gumes, que penetre ao ponto de separar alma do espírito, juntas e medulas, que ela discirna os propósitos do nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nessa noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja o maná que desceu do céu para nós, seja o alimento espiritual que nos fortalece, em nome de Jesus. Senhor, e como igreja do Senhor, nós declaramos agora contra a igreja: as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, toda obra de engano, toda obra de distração, todo passarinho que tenta roubar as sementes, seja proibido de entrar nesse lugar. Declaramos que cada semente plantada nessa noite em cada coração vai produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então deixa eu fazer aqui uma introdução para esse assunto. Essa carta a Filemon, na verdade, os teólogos dizem que é um verdadeiro bilhete, né? É a menor carta do apóstolo Paulo, ela só tem um capítulo, ela é bem pequena. Um bilhete, mas, meu irmão, um bilhete poderoso, você vai ver. Uma carta pequena, mas ela é muito poderosa. Então, o Filemon, logo na introdução, Paulo diz que ele é um cara muito crente, muito fiel. Ele declara que tem uma igreja que reúne na casa dele. Ele agradece o Filemon pela sua fé e pelo amor ao próximo. E ele diz assim: você tem animado o povo de Deus. Então, começa assim essa carta, só para eu te dar, né, um pequeno vislumbre de quem é esse Filemon. É um cara muito cheio de Deus, um homem muito fiel, tem uma igreja na casa dele, um cara que ajuda muito a igreja, ele ajudava muito os missionários, um cara riquíssimo, que investia pesado no reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo começa falando dele. Agora tem um detalhe nessa carta: o apóstolo Paulo está preso. Mas essa prisão dele é muito importante eu te falar isso, esse detalhe, porque quando a gente fala da prisão do apóstolo Paulo, a gente pensa logo na segunda prisão, que ele ficou preso e de lá saiu para a guilhotina, para ser morto. Foi uma prisão mesmo, assim, uma penitenciária de segurança máxima, por pregar o evangelho, né? Mas essa primeira prisão dele foi domiciliar, né? Foi uma prisão na casa. Inclusive, Atos 28, termina o livro de Atos assim, né? Falando esse detalhe, o versículo 31, que é o último versículo de Atos 28, fala: pregando o reino de Deus, o Paulo, nessa prisão domiciliar, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava preso, ele estava numa prisão domiciliar, tinha um soldado com ele o tempo todo, mas ele tinha liberdade para receber as pessoas, e ele tinha liberdade para pregar o evangelho, ele estava pregando lá. Então, foi nesse contexto que ele encontrou o Onésimo. Diga, Onésimo. Importante isso, foi nesse contexto, porque quando eu já ouvi tanto isso, ouvindo as pessoas falarem, não, que o Paulo, ele foi preso junto com Onésimo, e aí o Onésimo estava na prisão dele. Mas, cara, onde é que está escrito mesmo isso? Então eu fui, eu li o capítulo, li, reli, não tem nada sobre isso, que o Onésimo estava numa prisão, não é? Assim como o apóstolo Paulo. Mas aí eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente ele não estava numa prisão convencional, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo declara que ele servia o Paulo ali. Ele vai dizer assim para o Filemon: Filemon, eu gostaria que ele ficasse aqui, porque ele está me ajudando demais.
ele está sendo um grande servo para mim, mas eu prefiro enviá-lo, porque eu não quero fazer nada sem a sua permissão. Imagina o Paulo numa prisão, uma penitenciária de segurança máxima, tendo essa liberdade para ter um cara servindo ele lá dentro. Não é? Ou outra coisa, ele ter assim a autonomia de dizer: Filemão, volta para casa, Onésimo, volta para casa e volte para o Filemão. Quem manda aqui nessa prisão sou eu. Não é? Então não era isso, era essa primeira prisão dele. Agora, qual é o fato aqui? O fato é que o Onésimo se converteu nessas pregações do apóstolo Paulo ali. Então surgiu ali uma grande amizade entre o Onésimo e o Filemão, e não somente isso, um discipulado muito profundo, a ponto do do Paulo falar assim para o Onésimo: Onésimo, deixa eu te falar uma coisa, você precisa consertar o seu passado. Eu falo para ele, não é? Você precisa consertar o seu passado. Está errado o que você fez, não é? Porque provavelmente, os teólogos dizem isso também, que provavelmente o Onésimo tinha um cargo de muita confiança ali, naquele lugar, que era um lugar muito rico, que era a casa do Filemão. Provavelmente ele era uma espécie de mordomo, conquanto ele não era cristão ainda, e o Filemão confiava muito nele, e provavelmente ele saiu, ele meteu a mão lá, ele roubou, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para Roma, para o centro do mundo, né? A cidade mais rica do mundo da época, porque ele pensava que ele ia poder se esconder lá. Ele saiu de Colossos e foi para Roma. Como que ele viveu ali por tanto tempo? Então, provavelmente ele levou uma grana alta. E o apóstolo Paulo está dizendo: você tem que voltar, você tem que resolver seu passado. Mas isso custaria a vida dele, porque se Filemão quisesse, pela lei, ele poderia mandar matar ou prender o Onésimo. Mas o Onésimo não só obedece o apóstolo Paulo, mas sobretudo obedece a Jesus. Ele vai para consertar o seu passado. Agora, veja bem, é muito interessante como que esse cara vai mudar, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim para o Onésimo: olha, ele antes foi inútil para você, Filemão 1,11. Antes te foi inútil, porque o nome Onésimo quer dizer útil. O que quer dizer Onésimo? Útil. Antes ele te foi inútil, um ladrão, um fugitivo, um cara que te causou prejuízo. Agora, porém, ele é útil a ti e a mim. Irmão, é uma mudança muito, muito radical, não é? Até o apóstolo Paulo vai falar dele em Colossenses 4,9. Vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Ele virou um missionário, ele começou a fazer parte do time do faixa preta, quinto dan. Apóstolo Paulo, já pensou, irmão? O cara fazer parte dessa equipe do apóstolo. Provavelmente ele foi liberto pelo Filemão, não é? E aí ele se tornou esse missionário. Ele ficou conhecido na história como Onésimo de Bizâncio ou de Constantinopla. Não é? A Igreja Católica canonizou ele. Ele é o Santo Onésimo por causa da sua vida piedosa. Ele morreu como mártir também, provavelmente degolado igual o apóstolo Paulo. Então, irmão, muito tremenda a mudança radical na vida desse homem. O que eu quero te falar hoje à noite? Eu quero te mostrar essa carta como uma tipologia, e é isso que ela é. Você vai ver que o Filemão, ele é um tipo aqui, a tipologia de Deus Pai. Inclusive o nome dele, Filemão, filo, né? Fileu, de amor, e mon, de beijar. Então, alguém que amava beijar, alguém muito amoroso, sabe? Alguém que saía amor pelos seus poros. Isso é Deus, Deus é amor. Quem está me entendendo? Amém, querido? E o apóstolo Paulo, você vai ver ele como esse intercessor, não é? Ele é o tipo de Cristo nessa história, que ele vai interceder por alguém que não vale nada, que é o tal do Onésimo. Um ladrão, miserável, fugitivo, um homem sem caráter, não é? Que o apóstolo Paulo vai interceder por ele. Então, é assim que eu quero te apresentar esse texto, e eu quero colocar esse tema aqui, a herança dos filhos. Eu quero te mostrar que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos uma herança. Tem uma herança. Quem tá me entendendo aqui? Grita aí, a herança dos filhos. Cutuca esse crente perto de você e diga: ei, te esperta, porque tem uma herança para você. Amém. Vamos lá, quem está pronto? Quem está pronto? Então vamos ver aqui comigo essas 3 coisas que aconteceram na vida do Onésimo. E aconteceu na nossa vida também. Irmão, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso. Muito crente vive como se não tivesse essas coisas, não é? Vive
na ignorância e por isso que vive uma vida cristã muito, muito limitada. Você vai sair daqui diferente hoje. O pastor Nery já profetizou isso, né? E a gente nem combinou, né, pastor Nery? Você estava falando aí, estava pregando a minha pregação. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui que aconteceu na vida desse homem, desse Onésimo, grita aí comigo, ele passou de escravo a filho. Não é? De escravo a filho. Olha o que diz aí, Filemon 1,16. O apóstolo Paulo, então, escreve para o Filemon, manda essa carta, como eu te falei, esse bilhete para o Filemon, pedindo a favor do Onésimo, não é? Mas olha só o que ele vai dizer. Eu te envio, Onésimo, esse meu filho, ele chama de meu filho Onésimo, que eu gerei aqui, né, durante as minhas algemas, durante a minha prisão. Mas olha só o que ele vai dizer. Não receba ele como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para o Filemon? Uma informação que ele está dando para o Filemon. Filemon, te liga. Assim como você é filho de Deus, ele também é filho de Deus agora. Não é? E eu quero que você receba ele com essa nova identidade. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão em Cristo. Ele é filho de Deus tanto quanto você. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, muito forte isso. Porque olha o que diz Gálatas 4:7. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar a seus filhos. Meu Deus, eu vou ler de novo. Talvez você não entendeu. Assim vocês não são mais escravos. Onésimos, eu quero falar para você hoje aqui. Você não é mais escravo. Você é um filho. E já que você é um filho, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar a seus filhos. Diga glória a Deus, né? Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Nós precisamos crer nisso. Porque a gente fala assim muito, a gente fala sobre fé. Só que a gente relaciona muito fé com vai dar certo, você vai conseguir e tal. E também isso é fé. Beleza, tá tudo certo. Isso é fé mesmo. Mas só que a Bíblia trata a fé como crer na obra de Cristo. O que é fé? Crer no que Jesus fez. Então, qual que era a nossa situação? Nós estávamos condenados, não é? À morte eterna. Não tinha solução para a gente. Ninguém conseguia cumprir a lei. Estávamos debaixo da ira de Deus. Então, o que Deus fez? Ele se fez homem, no seu filho. Então, o filho dele nasceu de uma mulher, viveu como uma criança normal, deixou a sua glória, veio como homem, obedeceu toda a lei, foi o único que conseguiu. Viveu uma vida sem pecado, foi tentado em todas as coisas, não pecou. E por isso ele pôde morrer no nosso lugar, para pagar essa conta. Aí ele morreu, ele ressuscitou porque Deus estava dizendo com a ressurreição dele, eu aceitei o sacrifício, agora ele vive à destra de Deus. Você crê nisso? Isso é fé. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer. Uma das coisas que Jesus conquistou é esse direito de nós sermos filhos de Deus. Olha o que diz João 1,12. A todos quantos o receberam, tem alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador aqui nessa noite? Fica ligado aqui, ó. Olha só. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu Deus, eu fico imaginando, não é? O poder, olha, o poder que a Esther tem sobre o pastor Willy e a Luana, né? Os pais, não é? O Dandan, gente boa, o Dandan. O poder, né? Mas um choro do Dandan já deixa a pastora Luana, não é? Já desesperada, porque é o amor, é o poder que um filho exerce sobre um pai, não é? Cadê os pais aqui? Deixa eu ver. Irmãos, a Bíblia diz que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tem alguém comigo aqui? Amém? Você crê nisso? Nós precisamos viver essa verdade. 1 João 3:1 diz, olha só, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Não é? Às vezes a gente chama alguém de filho, né? Você já chamou alguém de filho? Uma pessoa mais jovem, né? Ô, meu filho e tal, que não é seu filho. Mas o seu filho, de fato, é o seu filho. Não é? Ele é seu herdeiro. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. O que significa co-herdeiro com Cristo? O mesmo direito que Cristo, como o irmão mais velho, tem, não é? De herança diante do Pai, nós também temos. Diga glória a Deus. Uau!
Então, irmãos, nós precisamos ter essa revelação. Nós temos que orar, Senhor, me dá essa revelação. Eu já sei na minha cabeça, mas eu preciso ter essa revelação de que eu sou um filho amado por Deus, não é? Interessante, porque muita gente vive na igreja sem essa verdade. Quer ver, o filho pródigo era alguém que vivia na casa do pai, como se fosse a igreja, sem essa revelação, não é? Então ele pega o dinheiro, a herança, precipitadamente, gasta a herança com mulheres, com bebida, joga tudo fora, desperdiça, chega ao ponto de desejar comer a comida do porco, nem isso lhe deram. Aí quando ele está nessa vida miserável, aí ele cai na real, fala, cara, na casa do meu pai, os trabalhadores dele comem do bom e do melhor, eu vou voltar para casa, não é? Então quando ele volta para casa, olha a proposta que ele faz para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu fiz um monte de coisa errada. Olha só, não é assim que a igreja pensa, a maioria das pessoas? Então, pai, faz o seguinte, me dá um emprego, porque aí o senhor vai me pagar o salário que eu mereço pelo meu trabalho, porque eu quero merecer a tua bênção, tá ligado? Né? Qual é a resposta que o pai dá para o filho? Nenhuma, ele não dá resposta, ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, depressa, depressa, tragam logo o bezerro cevado, tragam a melhor roupa, coloquem o sapato no pé do meu filho, coloque um anel no seu dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou uma grande festa. Você está entendendo? Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho, não tem nada a ver com o nosso mérito. Eu não estou aqui falando, pastor, então eu vou viver uma vida miserável de pecado. Não, irmão, você não vai fazer isso, porque você é filho, porque o Espírito Santo habita em você agora, porque você já se sente tão abençoado que você foi feito filho, você era o Onésimo que fugiu de Deus, não é? Vivia uma vida miserável, agora você recebeu o direito de ser filho, você não quer mais fazer errado. Não é verdade? Então, não é para merecer, é porque nós já recebemos. Não é? Aí o filho que estava na casa, o filho mais velho, vendo tudo isso, é a mesma coisa, é o outro, é a mesma coisa. Olha esse crente que está na casa do pai, ele vai lá e diz, pai, como assim? O Senhor fez uma festa para esse miserável pecador. Não acredito. Eu estou tanto tempo com o Senhor, nunca desobedeci uma ordem tua. Eu sou fidelíssimo na igreja, não é? E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu comer com meus amigos. Qual é a resposta do pai? Meu filho, que papo furado é esse? Você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. O que ele está dizendo? Você não comeu o cabrito e não comeu o bezerro cevado porque você não quis. Porque sempre foi seu e nunca teve nada a ver com seu mérito. Tinha a ver com o fato de eu ser seu pai e você ser meu filho. Quem está me entendendo? Meu irmão, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. De fato, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos que andar assim nesse mundo. Amém? Então, a primeira coisa que aconteceu na vida do Onésimo foi isso. O apóstolo Paulo diz para o Filemão, Filemão, recebe ele como seu irmão amado, porque agora ele é filho de Deus. Aleluia. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite, né? Muito bem. Então, a primeira coisa que aconteceu, o que foi? De escravo a filho. O que aconteceu com você? De escravo a filho, né? Essa palavra tem muito a ver comigo, porque essa história, né? Imagina o cara sair da casa de um homem bom, que é o Filemão. Eu te apresentei o Filemão aí. O homem cheio de Deus, o homem que ajudava todo mundo, não é? E o cara sai desse lugar, para ele aventurar no mundo, porque ele achava que no mundo ele ia ser mais feliz. Esse Filemão só fica falando de Jesus, esses cultos aqui, essa igreja, virou uma igreja essa casa. Eu vou sair daqui, vou fugir, pegar uma grana boa e vou viver a minha vida, tá? Não é? Então, irmãos, eu me identifico demais com esse Onésimo. Graças a Deus que ele encontrou o apóstolo Paulo. E graças a Deus que ele entendeu, eu sou filho. Mudei minha identidade. Amém? Muito bem, a segunda coisa aqui. Grita aí comigo, de culpado a perdoado. Grita aí, de escravo a filho. De culpado a perdoado. Porque olha só o que diz Filemão 1,18.
Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para o Filemon. Se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança isso na minha conta. Uau, uau. Não sei se você percebe que é o evangelho aqui. Por isso que eu estou te falando que é uma tipologia essa carta. O Filemon é a tipologia de Deus Pai. O apóstolo Paulo é a tipologia de Cristo. E o Onésimo somos nós. Não é? E aí, o Paulo está dizendo, olha, se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança isso na minha conta. Uau! O apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 12, com ele, eu estou te enviando o Onésimo e com ele vai o meu próprio coração. Ou seja, eu amo esse cara. Mas como que você pode amar um cara tão cheio de defeito? É assim que Jesus nos ama, irmãos. Amém, querido? Um cara cheio de defeito, cheio de limitação, cheio de pecado. Amém? A Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado engana-se a si mesmo e faz de Deus mentiroso. Jesus te ama a si mesmo. Não é porque você ficou bonzinho, não, porque você não ficou. É porque você é filho, ele te ama. E o apóstolo Paulo diz assim, com ele vai o meu próprio coração. E ele vai dizer assim para o Filemon, ele é um irmão caríssimo, caríssimo, não é? Então, o que o Paulo está dizendo para o Filemon? Filemon, coloca na minha conta a dívida dele. E o que o Paulo vai dizer para o Onésimo? Onésimo, pode voltar, porque eu já paguei sua conta. Não tenha medo, ele não vai mandar te prender porque está pago. Ele não vai mandar te matar, está pago. Está consumado. Né? Imagina, eu dei o exemplo, eu vou usar os dois de novo. Né? Imagina que o Flávio está me devendo uma grana alta, 100 mil reais. E aí, o Nery, como discipulador dele, diz, não, pastor, eu vou pagar a dívida do Flávio. E aí ele me paga e manda o comprovante para mim. Não é? Ó, pastorzão, está paga a dívida do Flávio. Aí eu vou lá com o Flávio. Flávio, cadê meus 100 mil? O Flávio, como assim, pastor? Como assim? O Nery disse que pagou. Não, mas eu quero que você me pague agora pessoalmente. Quem está entendendo que isso é crime? Ei, Jesus pagou a sua conta. Ele disse para o pai assim, pai, eu estou te enviando, deixa eu pegar, o Eduardo, né? Eu estou te enviando o Eduardo, pai, recebe-o. Não é? Aí Jesus fala para o Eduardo, Eduardo, pode voltar, porque está tudo pago. O que você fez de errado lá, já está pago, você não deve mais nada. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 2,14. Cancelou o escrito de dívida. Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Uau! Está pago, irmãos. 2 Coríntios 5, 21 fala, aquele que não conheceu o pecado é Jesus, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Meu Deus do céu, irmãos, isso aqui é muito louco, né? Até me emociona. Um dia eu estava conversando com alguém que falou assim para mim, pastor, isso quer dizer que o Espírito Santo habita em mim? O Espírito Santo é Deus? Eu falei, é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele habita em mim? Habita. Então ele falou, então o Espírito Santo não me conhece. Como que Deus pode habitar um cara como eu? Não é? Olha a cabeça do crente. Eu falei, mas peraí, irmão. Eu expliquei para ele. Mas a Bíblia diz, justificado, pois mediante a fé tem despacho com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi considerado justo. Quem está me entendendo? É por isso que você pode ser o santuário do Deus vivente, porque Deus te considera justo. Não é por causa da sua justiça, é por causa da justiça do Filho dele, pelo sangue dele, não é? Então ele pegou o seu pecado e colocou na conta de Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou na sua conta. Para Deus, você é justo. Então por isso que o Espírito Santo pode habitar em você. Quem está comigo? Porque, irmão, tem um monte de crente, por incrível que pareça, tem um monte de crente pensando assim, não é possível que o Espírito Santo habite em mim, eu não acredito nisso. Entende? Lembra que eu falei da fé? O crente não acredita nisso, ele não tem fé, que ele é o templo do Espírito. O apóstolo Paulo diz, vocês não sabem. Como assim? Vocês não sabem
desesperado, que vocês são o santuário do Deus vivente e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Os caras não sabiam, não podiam acreditar, porque todos nós, irmãos, todos nós temos um monte de defeitos, sim ou não? Só acho que tem defeito como eu, deixa eu ver. Eu quero ver, agora eu quero ver. Tem uns que não tem, aleluia. Glória a Deus, não é? Já encontrei um, mentira. Mas assim mesmo, Deus nos considera justos. Por quê? Porque não tem nada a ver com a nossa justiça, com o nosso mérito, mas com a justiça do Filho dele. Amém, queridos? Então você creu nisso. A Bíblia diz, né, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Então, tanta gente, irmão, na igreja, nós precisamos libertar as pessoas. Tanta gente na igreja vivendo assim, não, porque o meu avô, meu pai, meu bisavô viveu essa vida de pecado, e agora eu estou colhendo o fruto. Irmão, é verdade isso. A maldição é hereditária mesmo. Mas quando você entende isso, não, acabou em mim. Não é? Não, peraí, realmente, o meu avô, por parte de pai, morreu de tanto que fumava, viciado em cigarro. Ele estava lá morrendo com câncer no pulmão, e ele já estava com a traqueotomia, né? Ele só falava por aqui, parece um robô, já na cama, e ele pedindo um cigarro do Satanás, não é? Meu pai foi viciado em cigarro, em bebida, graças a Deus ele teve uma oportunidade de arrependimento e parou, está vivo. Eu fui viciado em cocaína, em droga, realmente isso perseguiu a descendência, mas quando eu entendi, peraí, não, ele levou sobre si as minhas maldições, não, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e Ele perdoou os meus pecados, colocou a justiça do Filho dele em mim, Ele mora em mim. Irmão, eu não carrego mais isso nunca mais, acabou aqui, amor. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Não é? Então, veja bem, deixa eu terminar esse ponto. Olha, é uma troca de fardo. Jesus disse assim, olha, vocês estão cansados e sobrecarregados por causa da culpa, por causa do medo, por causa dos pecados de vocês? Venham a mim. Tragam esse fardo para mim. E eu vou dar o meu fardo para vocês, que é suave e é leve. Tragam o fardo do pecado, que eu dou o fardo da justiça para vocês carregarem. Entendeu? Então, justificado, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Faz uma cara de paz com Deus aí. Ou seja, está tudo bem. Deus não está zangado com você. Ei! Dá um sorriso para esse crente perto de você aí, ó. Diga assim, está tudo bem. Deus não está zangado com você. Ei, você foi justificado, não é? Você está em paz com Deus por meio do sangue de Jesus, aleluia. Olha, escuta bem, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para o Filemão, eu acho lindo isso. Quer ver o versículo 17, ele vai dizer assim, recebe-o como a mim mesmo. Olha aí, recebe o ex-escravo, fugitivo, ladrão, mentiroso, recebe ele como a mim mesmo. Está na Bíblia. Agora imagina isso, irmão. Eu fico imaginando o Filemão, um homem muito rico, recebendo o apóstolo Paulo. Faixa preta, quinto dan, o chefe, o apóstolo top das galáxias, ele chegando. E aí imagina o banquete que era ali para o apóstolo Paulo, não é? Ele comia do bom e do melhor na casa do Filemão. Até ele fala nesse bilhete aqui que ele escreve, ele diz, prepara um lugar para mim, aleluia, porque eu estou chegando, não é? Orem por mim para eu ser liberto daqui. E prepara um lugar para mim. Ele já sabia que era um lugar maravilhoso. Agora ele está dizendo assim, ó, Filemão, eu quero que você receba o Onésimo, porque agora ele é filho, agora ele é perdoado. Eu quero que você o receba como a mim mesmo, aleluia. Irmãos, e não é isso que Jesus fala. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, glória a Deus, pelo sangue de Jesus. Ou seja, Deus nos recebe como se Ele estivesse recebendo a Cristo.
E você pode entrar na presença de Deus. Não entra mais com medo, entra com intrepidez. Estão comigo? O crente, olha o crente, vai orar. Oh, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas, Senhor... Rapaz, ele passa uma meia hora se desculpando de um monte de coisa. Mas eu queria te pedir uma coisa, mas eu nem sei como te pedir isso, mas... Rapaz, cara, ele é filho. Ele foi perdoado. Deus fica assim mesmo, rapaz, esse cara não acredita em nada do que ele lê. Ele não acredita na Bíblia. Ele não acredita que Jesus deu o direito dele, o poder dele ser feito filho. Ele não acredita que ele foi perdoado dos pecados e justificado. Ele não acredita que eu o considero justo. Ele está tentando entrar na minha presença pelos seus méritos próprios, ao invés de entrar na minha presença pelos méritos de Cristo, meu filho. Ei, entra com intrepidez, rapaz. Não é com presunção, mas é com intrepidez. Senhor, eu vou entrar na tua presença. Não tem nada a ver comigo, eu sei, aprendi. Não tem nada a ver com a minha justiça, porque a minha justiça é um trapo de imundícia, mas tem a ver com o sangue do teu filho. Aleluia. E eu vou entrar. Aleluia. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Muito poderoso isso, amém, irmãos? Muito poderoso isso. Muito bem, muito bem. Agora deixa eu te falar. Por isso, então, que você pode orar. A oração do justo. Já leu lá? Já leu lá? Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. E dá um exemplo lá. Vocês são como Elias. Assim como Elias orou para que não chovesse 3 anos e meio e não choveu. E depois ele orou para que chovesse 3 anos e meio e choveu. Assim vocês. Porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Aí o irmão fala assim, pastor, mas esse é o problema, que eu não sou justo. E quem te disse isso? Quem foi que te disse isso? Porque o rei do universo, o juiz do universo, te justificou, te considerou justo em Cristo. Irmãos, a nossa oração nunca mais pode ser a mesma. Quem está me entendendo? Não, eu posso entrar com intrepidez, fiado na justiça dele. Eu posso orar porque eu fui justificado. O Espírito de Deus habita em mim. Rapaz, eu sou mortalmente perigoso para o inferno. Eu sou uma bomba atômica ambulante. Eu tenho Deus, Espírito Santo dentro de mim. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu tenho a oração do justo. Meu irmão, Satanás, cuidado comigo, porque eu estou chegando. Quem está comigo? Amém, queridos? Amém. Precisava ver uns olhos. Eu já estou vendo alguns mais brilhantes, mas ainda estou vendo alguns assim. Tá, deixa eu terminar então. Então vamos lá. O que aconteceu com Onésimo e aconteceu com você quando ele entregou a vida a Cristo? O que aconteceu? Primeira coisa, ele passou de escravo a filho. O escravo virou filho. Filho. Não é? E qual foi a segunda coisa que aconteceu com ele? O cara cheio de culpa, cheio de medo, vão me prender, eu fiz uma coisa muito errada, eu não mereço. Você está perdoado. Ei, alguém pagou sua conta, Onésimo. Volta, você está livre. Ninguém pode fazer nada contra você. Você está livre, volta. Você vai fazer parte da minha equipe missionária, aleluia. Uau, isso aconteceu com você e comigo. Agora a terceira e última coisa, grita aí comigo. De condenado a enviado. Grita mais forte, de condenado a enviado. Grita aí, de escravo a filho. De culpado a condenado. Não. De culpado a perdoado. De condenado a enviado. Ei, isso aconteceu com você e comigo. Presta atenção agora, deixa eu terminar com isso. Filemon 1,12. O apóstolo Paulo vai dizer, então, para o Filemon na carta: eu te envio Onésimo de volta, e com ele vai o meu coração. Eu amo esse cara. Recebe ele. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o evangelho tem sido pregado até o segundo ponto. Tipo assim, ó. Uau, você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você não apenas foi chamado, mas de fato você é filho de Deus. Você é o cara, aleluia.
não é? E o segundo ponto, ei, todos os seus pecados foram pagos e você foi perdoado e você foi justificado, aleluia, está tudo resolvido. Só que, irmãos, qual que é o propósito disso? Por que que nós fomos feitos filhos e fomos justificados? Para cumprir um propósito, não é? Agora, cheios do Espírito Santo, nós somos missionários. Ei, você é um missionário. Se você não entendeu isso até agora, se você está aí na igreja, eu sei que aqui não, a Pasteste não tem isso. Porque a Pasteste tem essa identidade, né, de missionária, né? Mas o cara que está na igreja sentado no banco, daí ele se ajeita um pouco, eu acho que está faltando espuma nesse banco. Eu não estou gostando dessa cor preta da igreja, muito sem graça. E eu não sei se a palavra, não sei o que. Irmão, se o cara só vem para a igreja para isso, se ele ainda pensa assim, olha, eu fui na igreja esse mês 4 domingos em Deus. 4 domingos, não falta nenhum. Ele não entendeu o evangelho. Ele não entendeu nada. Não é verdade? Porque, irmãos, nós estamos aqui porque Deus nos mandou de volta. Olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você é meu filhão agora, tá bom? Top. Eu te perdoei, tá? Tá tudo resolvido. Coloquei o Espírito Santo dentro de você. Tá ligado? Agora volta. Volta. Foi isso que o Paulo fez com o Onésimo. Volta. Volta. E conta para todo mundo o que eu fiz contigo. Conta esse testemunho. Liberta as pessoas desse engano da religião. Irmão, tem um monte de gente enganada na igreja. Não é? O cara vem para a igreja só para ele receber coisas. Ou ele vem para a igreja porque se ele não vier, vai cair um raio na cabeça dele e ele vai morrer. Ele está debaixo de um jugo pesado. E não é isso. Nós estamos aqui, todos nós. Irmão, cada um de nós é um missionário. Vocês estão comigo aqui? Se nós não somos missionários, então nós somos as pessoas que precisam da pregação do evangelho. Só tem duas identidades. Ou você é um missionário, ou então você é alguém que precisa que o evangelho seja pregado para você. Quem que você é? Não, pastor, eu não sou um missionário, mas também eu já aceitei Jesus. Não, você não entendeu o evangelho. Porque quando você entendeu o evangelho, você vai dar um jeito de trabalhar para Deus. Como assim, irmãos? Como assim? Então, eu sou um escravo, o Jackson. Eu era um escravo das drogas. Eu saí da casa do Filemon, tá ligado? Não é? O meu avô, pastor da Assembleia de Deus. Minha família é evangélica. Eu cresci com a pregação do evangelho. A minha avó pregando o evangelho para mim. Cresci indo para a escola dominical. Pensa na casa do Filemon top que eu tinha. E eu decidi que eu ia para o mundo, igual o Onésimo. Decidi, eu para o mundo. O mundo é melhor, as drogas são melhores. E lá vai eu. Quando eu vi que, na verdade, aquilo era um chiqueiro, e eu estava desejando comer a comida do porco, eu falei, cara, eu vou voltar. Aí eu volto. Aí Deus me trata como filho, me dá o bezerro cevado, me dá uma roupa cheirosa, um quarto limpo, sandálias no pé, anel no dedo, devolve a minha identidade de filho, paga pelos meus pecados, coloca o Espírito Santo dentro de mim. Eu digo, muito obrigado, agora meu alvo é ser rico, milionário, aleluia. Tchau, Deus. Irmão, isso é muita ingratidão. Vocês estão comigo aqui ou não? Bora falar sério? Irmão, nós somos enviados. Agora, olha só que coisa interessante. Eu já te falei que o Onésimo fez parte da equipe missionária do Paulo, não é? Mas eu quero só terminar contando a história do Gadareno. O Gadareno é uma história parecida, né? Porque ele está lá, a Bíblia diz que ele está cheio de demônios. Ele nem falava, ele só gritava. Só se ouvia o grito desse homem. Ele morava no cemitério, morava dentro de um sepulcro, dentro de uma sepultura. Pensa nesse homem muito mal cheiroso, terrível. E a Bíblia diz que os caras algemavam ele conseguia quebrar a algema de ferro. Um cara cheio. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou o nome dele, ele disse legião, porque tinha uma quantidade de demônios de uma legião do exército romano. Depois você pesquisa aí quantos soldados compunham uma legião.
O cara era dominado pelos demônios. Aí Jesus expulsa o demônio dele. Ordena que aqueles demônios todos saiam dele. Ele sai. O que acontece? Aí a Bíblia diz que o homem... Rapaz, que isso, cara? Aí daqui a pouco ele toma um banhão top, não é? Arruma o cabelo, coloca uma roupa cheirosa e senta para ouvir o pastor Jesus. E quando ele está lá, então ele virou filho. Então ele foi perdoado dos seus pecados. Joia, mas no evangelho não para aí. Aí ele foi lá com Jesus. Ele disse: Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser um missionário. Eu quero contar para todo mundo o que o Senhor fez comigo. Eu quero colocar as mãos sobre as pessoas e libertar as pessoas. Porque quem crê em Jesus, Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, farão coisas maiores do que essas que eu fiz. Não é? Em meu nome vocês expulsarão demônios. Aí ele falou assim: eu quero isso. Irmão, impossível você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vir morar dentro de você e você não virar um missionário. Ainda que seja um missionário da sua rua, da sua casa, do seu trabalho. Impossível. Você pode não ser um missionário como eu, não é? Mas você vai ser missionário. E esse cara chegou com Jesus e falou: eu quero trabalhar agora. E sabe o que foi que Jesus respondeu para ele? Jesus disse: não. É muito louco isso, né? Porque Jesus responde para ele, Marcos 5,19. Não lhe permitiu Jesus, mas ordenou-lhe: volta para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Uau! Você é um missionário, amém? O Senhor te enviou. Jesus declarou assim, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é um enviado. Agora, claro, eu falei hoje de manhã aqui, tem os enviados do louvor. Irmão, já pensou o culto sem esse louvor? Não é? É muito bom, né? A gente tem um louvorzão ali para a gente se inspirar. Já pensou um culto sem um kids? Não, eu amo pregar aqui, não é? Porque pensa, a gente está aqui conversando tranquilo, não é? E eles estão sendo edificados lá. Quando eles voltam para a sua casa, eles vão falando no carro o que Deus falou com eles. É muito lindo isso, né? É muito top. Tem gente trabalhando, pregando o evangelho lá, não é? Tem gente recebendo as pessoas, abraçando. Eu recebi tantos abraços hoje ali, né? O Hernani é o homem do abraço, não é? E é tão gostoso a gente ser recebido, uma equipe gigante, todo mundo pregando o evangelho. Todo mundo aqui está trabalhando, servindo de alguma maneira. Não é? Talvez você seja um investidor aqui, um investidor da missão da Paz Internacional. Irmãos, mas vir para a igreja só para receber, não, você não entendeu o evangelho. Você é um missionário. Amém, queridos? Amém? Então eu quero te convidar para você ficar em pé. Pode vir um ministério de louvor. Eu quero terminar orando por você. Não é? Aconteceu com a gente, não é? Nos tornamos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós fomos perdoados, justificados para sermos enviados. Amém? Glória a Deus. Agora olha aqui para mim, não distrai. Olha para mim, todo mundo olhando para mim. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu amo isso aqui. 1 Coríntios 15, 58. Olha só o que diz. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus promete te recompensar. Eu fico pensando assim, mas Senhor, como assim? Não precisa. Porque o Senhor já nos deu tanto. O Senhor já nos fez filhos, herdeiros. O Senhor já nos justificou. Colocou Deus e Espírito Santo para morar dentro de nós. É muita coisa. O Senhor nos deu vida eterna. A gente não morre nunca mais, irmão. A sepultura vai ser uma passagem. A gente vai lá, quando a gente entrar, mal a gente entrou, já sai do outro lado. Uau, que loucura! Aí todo mundo chorando pro lado daqui, né?
E a gente lá curtindo, a gente, aleluiado, que é isso? Que loucura é essa? Por que eu demorei tanto para vir para cá? A gente não morre nunca mais. Agora, ele diz a si mesmo, mas mesmo assim eu quero dar. Se vocês forem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o vosso trabalho não vai ser em vão. Eu vou recompensar. Então deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Ei, olha para mim, igreja, olha para mim. Não precisa a gente correr atrás de bênção, irmãos. Não precisa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Então, se eu me tornei filho, de escravo para filho, se eu fui justificado, de condenado a perdoado, se eu virei um missionário, se eu estou aqui para servir a Deus, e o meu trabalho nunca vai ser em vão, quem está me entendendo que eu vou viver na bênção? Eu vou viver na bênção. A igreja não precisa ficar correndo desesperada atrás da bênção. A bênção que tem que perseguir a igreja. E tomara que ela te alcance. Tomara que ela te pegue. E te agarre mesmo. E não te solte nunca mais. Mas venha ser um missionário. Amém?